Tiago é uma carta de sabedoria, é uma carta de instrução, que vem para instruir-nos como novas criaturas, pessoas que nasceram de novo, que tiveram os seus corações transformados pela graça de Deus. Então, Tiago vem nos ensinar como é que deve ser a vida de um nascido de novo, de um servo de Deus, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeniníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Senhor, a Tua palavra é a verdade, e é por ela que nós somos instruídos, edificados e conduzidos de acordo com a Tua vontade. Fala conosco nessa noite, Senhor. Fala profundamente ao nosso coração. Transforma, Senhor, as nossas vidas de acordo com a Tua vontade. Ajuda-nos, dá-nos o Teu Espírito, dá-nos a Tua palavra, pois nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. A palavra de Deus, ela nos admoesta de uma forma muito contundente com o cuidado que nós devemos ter com a nossa língua. São inúmeras passagens da Bíblia Sagrada que nos advertem para esse cuidado, esse zelo, essa precaução. Porque estava dizendo hoje pela manhã que palavras edificam, palavras abençoam, palavras levantam, mas palavras também destroem, machucam, envenenam, destroem, arrebentam, desanimam. Por isso,
a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, está dizendo que aquele homem, que aquela mulher que consegue domar a sua própria língua, esse é perfeito. Não no sentido de uma perfeição moral, mas no sentido de maturidade espiritual. Nessa escalada de crescimento espiritual, um dos degraus mais altos e difíceis de serem alcançados nessa escalada de crescimento espiritual é exatamente no domínio da língua, no domínio da fala. Eu separei aqui algumas passagens da Bíblia que faz uma distinção entre a boca, a língua, a palavra do justo e a palavra do ímpio. Salmo 10, versículo 7, diz assim: o ímpio tem a boca cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua está insulto e iniquidade. Salmo 37, 30 diz assim: a boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, e por isso seus passos não vacilarão. Salmo 50. O ímpio diz de Deus: de que serve guardar os preceitos de Deus? Teres nos lábios a tua aliança. E aí vem: porque o ímpio aborrece a disciplina e rejeita a palavra de Deus, abre a boca para proferir o mal, e a língua só trama enganos. Assenta-se para falar contra teu irmão, e é capaz de difamar o filho de tua mãe. Salmo 52 diz que a língua do ímpio é como a navalha afiada. A tua língua urde planos de destruição, é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Os livros de sabedoria da Bíblia, que trabalham com esses paralelos, com essas comparações, então, diz que a língua do ímpio, daquele que não teme a Deus, que não tem o temor no seu coração, a sua língua é como uma navalha afiada. Essa geração mais nova aqui talvez não se lembre da navalha, mas eu me lembro ainda. Meu pai com um pedaço de pau com um couro, nem lembro o nome daquilo, afiando a navalha. E a gente não podia chegar nem perto, porque aquilo cortava e machucava. Tinha que ter muito cuidado. E a Bíblia diz que a língua do ímpio é igual uma navalha afiada, pronta para praticar o engano. No Salmo 52, ainda no versículo 4, ainda sobre a língua do ímpio: acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens, lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. A língua, ela é comparada como uma espada afiada, navalha afiada, espada afiada, seta envenenada é a língua do ímpio. Antigamente, quando não haviam ainda as armas de fogo, e que as armas eram o arco e a flecha, tinha-se ali um potinho de veneno que eles passavam a ponta da flecha e aí atiravam.
quem fosse acertado por aquela flecha, a Deus. Além de ser traspassado, aquela flecha era uma flecha envenenada. E a Bíblia está dizendo que a língua pode ser uma flecha envenenada. Tem pessoas que a língua delas se assemelha a uma navalha que corta e machuca. Tem pessoas que a língua delas se assemelha a uma flecha envenenada. Quando fala alguma coisa é para matar. Quando sai alguma coisa da sua boca, procedente do coração, é como uma flecha envenenada. É uma flecha envenenada que acerta e abate. Mas, por outro lado, e graças a Deus, existem línguas, boca, palavras, como está escrito aqui em Provérbios. A boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos é onde mora a violência. Olha que figura de linguagem. A boca do justo é manancial de vida. Enquanto nós temos línguas, boca, palavras que se assemelham a navalhas cortantes, que cortam, que machucam, que ferem, nós temos também bocas, línguas, palavras que trazem vida, que são um manancial de vida. Ainda em Provérbios, alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada. O que isso quer dizer? Alguém há cuja fala é como pontas de espada. Fala espetando, alfinetando, machucando o tempo inteiro. Tem gente que tem um prazer mordaz em fazer uso dessa dádiva de Deus, que é a fala, que é essa capacidade de falar ao coração do outro, à alma do outro, ao ser do outro, de fazer das suas palavras pontas de espada. Machuca o tempo inteiro. Abre a boca para poder machucar. Alguém há cuja boca, cujas palavras, tagarelice, é como pontas de espada. Machuca. Mas a língua dos sábios é medicina. A língua do justo é manancial de vida. A língua do sábio é medicina. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebra o espírito. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O abatido, o triste, o quebrantado, o fragilizado, pode ser levantado, pode ser encorajado, quando ouve e recebe essa palavra do coração curado, do coração cheio da graça de Deus, da bênção de Deus, recebe uma palavra que pode colocá-la de pé. É por isso também que o Senhor Jesus disse que o Filho do Homem não sairia gritando pelas praças e nem esmagaria a cana quebrada e nem apagaria o fio que fumegava. Jesus, diante do quebrantado e do fragilizado, ele não esmagava a cana quebrada. Muito pelo contrário, ele pegava aquela cana, ligava para que ela pudesse ser restaurada.
Jesus, diante do pavio que já estava quase se apagando, tremulante, apagando, ao invés de chegar e apagar aquele pavio, Jesus colocava azeite naquela vasilha para que aquele pavio, aquela luz, aquela lamparina pudesse brilhar. Tem crentes que são crentes, mas eles são maus. O coração ainda é mau. O coração ainda não é um coração cheio da graça de Deus. A boca ainda não é um manancial de vida. A língua ainda não é medicina, não é árvore de vida. Ainda não tem uma palavra para edificar, para encorajar, para levantar, para animar, para ligar as feridas. E é isso que a palavra de Deus está falando para nós aqui nessa noite. Que nós devemos ter cuidado com a nossa língua, devemos ter cuidado com o nosso falar, porque as nossas palavras, elas podem edificar, mas elas podem destruir. As nossas palavras podem curar, mas podem adoecer. As nossas palavras, elas podem animar, mas elas podem também jogar a pessoa para baixo, num poço profundo de desânimo. Por isso que Tiago aqui está dizendo, o homem, ele é capaz de façanhas extraordinárias, capaz de dominar as aves dos céus, até a águia, o gavião, o homem doma. É capaz de dominar o elefante, que tem não sei quantas vezes o seu peso, o cavalo, até baleias, mas tem uma dificuldade enorme de dominar a sua própria língua. Cuidado no falar. Há 3 coisas que não regressam: a flecha lançada, a palavra falada e a oportunidade perdida. Vou repetir. Há 3 coisas que não regressam: a flecha lançada, a palavra falada e a oportunidade perdida. Uma vez pronunciada a palavra, não há maneira de fazê-la voltar. Saiu, é flecha lançada. Palavra pronunciada, ela não volta mais. Nada é tão difícil de sufocar como um rumor. Nada há tão difícil de cicatrizar como os efeitos de uma história maligna e ociosa. Lembre-se que uma vez dita a palavra, esta foge do seu controle. Portanto, pense bem antes de falar, porque mesmo que não possa fazê-la voltar, terá que responder pela palavra pronunciada. A palavra, irmãos, uma vez pronunciada, ela é como uma flecha lançada, ela não volta mais. E tendo saído do nosso coração, da nossa boca, ela foi, e ela vai fazer estragos, ou ela vai abençoar, ou vai edificar, ou vai destruir. Mas depois que sai, ela não volta mais. Hoje de manhã, eu lembrava aqui de uma história muito triste da Bíblia. Sobre essa questão da palavra. Um grande amor foi destruído por causa da palavra. Uma grande afeição foi destruída por causa de uma palavra. Um grande encantamento foi jogado por terra por causa da palavra.
Davi amava profundamente a Mical. Foi a sua primeira esposa, a esposa da sua juventude, do início das suas conquistas. Davi era um jovem, começando a vida, entrando para o cenário nacional, começando a ter o reconhecimento de todos, e de repente lhe disseram: olha, o rei vai dar a filha dele em casamento a quem lhe trouxer 200 prepúcios de filisteus. O quê? O rei vai fazer isso? Vai. Então a moça é minha. Pode anotar aí, ela é minha. Saiu para a batalha, guerreou, matou e trouxe o dote. Imagina o valor que essa moça tinha para ele. O valor da conquista, do risco de vida corrido para tê-la como sua esposa. Depois o rei Saul se levanta contra Davi, passa a persegui-lo, e numa forma vingativa, cheio de ódio de Davi, ele pega Mical, a esposa de Davi, e dá a outro homem. Pensa que maldade. E o Davi ficou fugitivo durante 13 anos, 17 anos. E quando ele retorna, já como reconhecido rei, a primeira coisa que ele quis foi a sua esposa de volta. Manda trazer a Mical, porque eu a quero de volta. Trouxe a Mical para o palácio, para viver com ele. Mas num dia, a tola da Mical jogou tudo isso fora. Num comentário infeliz que ela fez. São coisas da vida, irmãos, e por isso que a gente precisa demais da graça de Deus. Davi estava super feliz naquele dia. Tem coisa pior do que você chegar em casa super feliz e tomar logo uma porrada na orelha de uma palavra mal falada? Você está feliz, você está entusiasmado, se sente abençoado por Deus, chega na sua casa de quem você esperaria ali o reconhecimento e a mesma alegria, você toma uma palavra de chofre que te lança lá embaixo. Foi o que aconteceu com Davi. Ele estava muito feliz porque depois de tentativas frustradas, ele agora havia conseguido trazer a arca de Deus para Jerusalém. E vinha numa grande celebração, o povo alegre, o rei alegre, dançando, saltitando, feliz, todo mundo felicitando o rei. Poxa, rei, que sabedoria! Você é o homem de Deus, ungido de Deus, Deus está te abençoando, você é um cara abençoado, venceu batalhas, e agora, rei, está trazendo a arca de Deus aqui para a nossa cidade. Que homem abençoado que é o Senhor, rei. Todo mundo alegre com Davi. Ele entra dentro de casa, a mulher dele vira para ele e fala: mas você, hein, Davi? Parecendo um sem vergonha qualquer, um vagabundo sem vergonha e sem pejo. Eu arrepio só de pensar nisso. Que no momento de besteira e de falta de vigilância, você pode estragar tanta coisa boa. Aquele homem era o rei, o ungido de Deus, o marido que a conquistou, o marido que a honrou, o marido que a colocou de volta dentro do palácio, que não deixou ela lá largada na mão de um homem qualquer, mas a trouxe, resgatou. É uma figura de resgate, resgatou a honra, a dignidade da princesa, colocando ela de volta dentro de um palácio. E no dia da maior alegria dele, ela faz exatamente isso. Palavras destroem.
Palavras arrebentam coisas boas dificilmente construídas. E ela, naquele dia, conseguiu destruir o encantamento, o amor, a devoção, o carinho que Davi tinha por ela. Depois você lê lá na Bíblia. Diz que, a partir daquele dia, Davi nunca mais a procurou. Ela morreu como uma mulher reclusa, sem ter filhos do rei. E aí, minhas queridas irmãs, a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. Isso não é palavra machista e nem feminista, mas é palavra de Deus. Cuidado com as palavras. Cuidado com as palavras, comparações, comentários maldosos, maliciosos. Pode destruir casamento, amor, bom relacionamento, amizades, pode lançar tudo isso por terra. Então, flecha lançada, palavra falada e a oportunidade perdida. Foi embora, não regressa mais. Portanto, pense bem antes de falar, porque mesmo que não possa fazer a palavra voltar, terá que responder pela palavra pronunciada. Princípio de autoridade, relação de pais com os filhos. Cuidado, você é pai, você é mãe, foi colocado por Deus como referencial. O que você fala tem peso. O que você fala tem mais peso do que a professora fala, do que os colegas falam, do que os amigos falam. Então, muito cuidado com o que você fala para o seu filho. Talvez seja por isso que um filho que cresceu ouvindo o tempo inteiro que é burro, que não presta, que não sabe fazer nada, vai ter certamente problemas emocionais que afetarão sua relação com outras pessoas, mesmo depois de adulto. E, por via de regra, isso afetará no seu trabalho, na escola e até na rua. Eu louvo muito a Deus. Ele pode ser criticado por muitas outras coisas, como todo mundo é, mas há uns 20 anos atrás esteve aqui nessa igreja pregando para nós o pastor Jorge Linhares. E naquela pregação ele falou exatamente isso, sobre o cuidado das palavras que os pais precisam ter para se dirigirem aos seus filhos. A pessoa que o filho tem como referencial de crédito, de verdade, são os pais. Ele não tem ainda filtro, nem peneiras, para poder peneirar. Então, tudo que o pai fala, ele acredita. Tudo que o pai fala, a mãe fala, entra no coração. Eu já ouvi muitos casos de meninos que seguiram o caminho da homossexualidade porque o pai um dia lhes falou: você está parecendo um viadinho, você está parecendo um viado, você é gay. Ele nunca tinha pensado naquilo, nunca havia lhe passado pela cabeça, mas o pai lhe falou, aquilo entrou-lhe no coração e afeta emocionalmente, psicologicamente. Quantos meninos que passam a vida inteira lutando para fugir de um estigma lançado pelo pai ou pela mãe quando chamou de burro.
Ah, você é um burro. Você não aprende, seu cabeça de burro, cabeça de bagre, incompetente. Você deu um diploma, deu um atestado. Às vezes a mãe vira para a filha, ao invés de falar com jeito, com sabedoria, eu vou falar rasgado mesmo, vira para a filha e diz: você está parecendo uma puta. Talvez seja por isso que quem cresce ouvindo essas coisas vai ter sérios problemas emocionais, vai chegar na escola, ele vai se sentir burro, vai dar porrada nos outros meninos, vai chutar e vai virar aquela coisa complicada, porque palavras destroem. Celso, vem para mim, por favor, essa zoada aí fora. Princípio de autoridade que os pais têm sobre os filhos. Você é uma autoridade constituída por Deus sobre os seus filhos. Você é um referencial. Se eu disse anteriormente que devemos ter cuidado no falar dentro de casa com o esposo, com a esposa, porque isso pode matar o amor, nós devemos também ter cuidado dentro de casa naquilo que nós falamos para os nossos filhos. Se não podemos falar coisas afirmativas, abençoadoras, edificadoras, em nome de Jesus, cala essa boca. Não destrua a vida do seu filho. Não coloque nele um estigma de incompetente, de burro, de feio, de sei lá o quê. Em nome do Senhor Jesus. Deus te constituiu uma mãe. Deus te deu a graça de ter filhos, herança bendita, presente de Deus, que vai cuidar de você, que vai abençoar a sua vida, que vai alegrar os seus dias. Então, muito cuidado em nome do Senhor Jesus. Não deixa Satanás usar a sua boca, usar a sua língua para amaldiçoar, para arrebentar com a vida do seu filho. Porque tudo o que você falar com ele, para ele, na condição de pai e de mãe, ele vai acreditar. Que dó. Quantos casos, quantas situações destrutivas, meninos que não conseguem achar o rumo, não conseguem achar a direção da vida, não conseguem se autoafirmar como ser humano, como pessoa, porque o pai, a mãe, não entenderam essa palavra de Deus, não entenderam essa responsabilidade de autoridade que é de saber fazer uso da língua como a medicina de vida, como árvore de vida, como instrumento de edificação. A palavra de Deus diz que a nova criatura se dá a conhecer pelo seu falar. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem obscena do vosso falar. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem.
e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Se a nossa palavra, ela destrói, ela também entristece o Espírito Santo de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos dê essa graça. E que, entendendo isso, possamos buscar ao Senhor. Senhor, está escrito aí na Tua palavra que uma das coisas mais difíceis de domar é a língua, e que ela é um fogo destrutivo, e que ela destrói. Então me ajuda, Senhor. Me ajuda. Olha, limpa o meu coração. Consagra a minha boca. Não é à toa que o salmista dizia: Senhor, põe freio na minha boca. Põe um freio na minha boca, põe freio na minha boca, põe freio na minha boca, põe freio na minha boca. Tem uns que têm mais dificuldades do que outros, mas todos nós padecemos muito dessa dificuldade. Que em nome do Senhor Jesus, as palavras da nossa boca, que elas sejam agradáveis diante do Senhor, e que elas sejam abençoadoras, mananciais de vida, medicina de vida, que as suas palavras, em nome do Senhor Jesus, sejam para curar e para edificar, não para arrebentar, não para destruir e não para causar danos. Amém?